junto, né? Então, não tem. Você, você Aí conseguiu, mas, consegui, mas não consegui. conseguiu, mas não do jeito que você queria, né? Então, isso tudo Sim. bem, é uma questão daí de editar o texto, né? Então, o Rodrigo Ah, já colocou gravar. Só para constar, então, a gente já começou a falar um pouco sobre as dificuldades que tem passado em inserção de temas, mas não mexemos na edição do jornal como um todo a partir daquilo que foi feito. Alguns detalhes foram editados pelo Rodrigo, por alguns colegas aqui, né? Que tem feito esse trabalho de edição do jornal. Então, a partir de agora, a gente vai mostrar mais algumas coisas, tentando olhar para a prática aqui. Já constatamos que no celular Android, para alguns modelos, ele não aparece como edição, consegue abrir, visualizar esse documento, mas não é possível editá-lo, né? Então é uma limitação do próprio sistema que nós estamos usando, que é o iCloud, o Apple Pages, né? A Miriam, então, conseguiu abrir, fazer a edição de uma parte do jornal, inserindo o nome dela como autora, e daí a gente pode definir aqui. Então, ó, vocês escreveram em nome do NB Maila Sabrina, mas quem que escreveu quem que fez esse material, produziu esse material? Foi fui o eu, do NB Baila todo? Sabrina. Foi só você? Só eu. Ou- Então, ó, então é uma opção que a gente pode fazer, em vez de colocar NB Maila Sabrina, até porque muitas pessoas que vão fazer a leitura desse jornal, dessa publicação, não vão saber de que organização é esse NB, se é um NB de um acampamento, um núcleo de base de acampamento, se é de uma turma, que turma específica é. Então, eu acho que a gente pode optar justamente para onde foi posto NBs, colocar os nomes das pessoas, né? Então tá aqui. Para mim que essa matéria ela não começava aqui falando 370 famílias, né? Tinha um texto Hum, antes, será? Acho que sim, né? é. Tem antes, sim, não começa aí Tem um não. texto antes. Então, ó, na hora de editar, talvez tenha excluído, mas não tem problema. Ó, a gente tem salvo aqui a matéria original. Eu vou abrir aqui. Ah, não, começa desse jeito mesmo, né? Ah, sim, 300. esse daí seria, vamos dizer, o. A gravata, né, que chamam. Ah, Chama sim. gravata. É, É uma gravata. Não sei, isso eu aprendi também há pouco tempo, né? Mas que tem aquela parte que tem destaque de um jornal, né? oi. No nosso Move Campo, a gente não costuma ter uma gravata nas matérias, mas a gente pode colocar ela aqui de alguma forma. Então, aqui destacar. Vamos pensar como é que fazemos essa gravata aqui também. Tem um nome mais formal para isso, corriqueiramente chamada gravata, mas é o lead do jornal, né? O lead é o nome adequado, o nome correto disso. Não é exatamente uma gravata. Tá. Então já temos isso aqui. Vamos fazer por partes. Então, nessa matéria aqui também vai aquela imagem que você. Não, não é nessa, né? Deixa eu fazer a parte da imagem primeiro para mim olhar como é que fica a publicação como um todo. Então a imagem vai na Meninas, Marlete, vocês escreveram qual das matérias? É a da A dura a jornada jornada. do trabalho. Isso. Ó, mas aqui, dialogando com vocês também assinaram como NB Cecília Meireles, né? É, vocês acham que vocês duas só que escreveram, foi o NB todo que participou, escreveu? Ah, professor, foi nós duas. E Mas assinando pela NB. sim, mas não tem problema de ter o NB. Só que Nós o também que eu três penso NB, assim, professores. não, então, eu acho, porque o que eu penso que essa publicação ela vai chegar em espaços porque não é só uma publicação da turma, né? É uma publicação que vai chegar em outros espaços, vai andar em algumas escolas, na universidade vai ficar, né, vai estar lá no laboratório e de pessoas que não vão, né, saber o que é o NB Cecília Meirelles. Né, mesmo conhecendo essa estrutura de núcleos de base, vão pensar, mas esse NB faz parte do quê, sabe? E não tem espaço para a gente explicar isso aqui, porque não envolve só uma publicação da turma, né? Não é só da turma.
de pedagogia do campo. Tem outros autores aqui também, né? Então eu Ah, penso, então. mas claro, eu estou dando uma ideia aqui, eu estou pensando que vocês poderiam assinar como com o nome de vocês, né? Se são só Sim. três no EDB, então colocar o nome das três, se quem mais escreveu. Quem escreveu foi eu e a Viviane só. Então é Marlete Paixão, né? Eu acho que esse nome a gente Isso. lembra bem. É, e a Viviane, Viviane. a Viviane Viviane. como é que é o nome completo, Viviane? Desculpa, eu não lembro. Viviane, tem Viviane de duas Lima, Vivianes ó. na turma, né? Viane Lima da Silva. Viviane Lima da Silva mesmo. Ok, ok. Então tá. Ok. Tem aqui da Professor, daí alimentação que nem eu indígena também. tinha, Diga, desculpe. que nem eu tinha comentado no privado, né, que depois que a gente terminou o texto, a gente pediu auxílio para a professora Miriam, para ela ler o texto, né? E Ah, aí que daí ela vocês deu colocaram. sugestões para a gente trocar algumas palavras, inserir mais algumas coisas. Enfim, aí a gente queria fazer um agradecimento a ela, né, pela contribuição. Aí eu não Mas sei ela como que. não fez um papel de autora. Vocês estão avaliando que ela não é uma das autoras do texto, porque a gente poderia simplesmente colocá-la aqui como parte, como autoria também desse negócio, desse trabalho. Mas É, eu, ou deixa assim, agradecimentos. Agradecemos a contribuição da professora Miri. Nós conversamos que talvez isso coubesse, né, aqui no expediente, como uma sessão de agradecimentos. Agradecimentos, né, mas se for só para ela, também talvez não caiba, né? Ficar ali. Podemos deixar aqui no final do texto mesmo por enquanto, e depois a gente avalia como fica, né? Mas tu conseguiu, foi você que fez essa edição aqui, Viviane, então? Tu eu conseguiu não abrir no consegui, computador? professor. E quem Não, que eu não colocou isso consegui. Na aqui? verdade, essa parte que está escrita assim, agradecimentos, ela já estava Aham. no texto. Ah, vocês Tipo, já tinham na hora colocado. de. Aham, já tinha colocado. Só que aí eu fiquei pensando como que ficaria mais coerente, assim, né? Uhum. Mas talvez se não vai ter outros agradecimentos, eu acharia interessante colocar, então, como uma das autoras, né? Porque de uma forma ou Uhum. outra contribuiu bastante com a atividade. Sim, pois é de se pensar, né? Se vocês avaliam, porque isso de certa forma também é um papel de autoria, né? Não é só uma consultoria, né? Se ela participou, tipo, acho que agradecimento para contribuição é alguém que deu uma ideia ou que fez uma correção, né? Daí seria um agradecimento. Mas agora, se ela mexeu no conteúdo, ainda que talvez não tenha pego o texto diretamente, talvez coubesse. Vocês avaliam. É a Miriam que junto com o João, ela faz como chama isso? O acompanhamento de vocês, né? Isso? Que até seria Sim, Isso, importante colocar. professor. professor. E a, e na verdade, a Miriam, ela faz parte do coletivo de mulheres. É por isso que Sim, foi. A gente tem um coletivo de mulheres da região, né? Ela faz sim, parte. É por isso que a gente conversou com ela para sim. escrever. Esse é o sobrenome dela, né? Eu nunca lembro. Eu conheço ela, foi minha colega de faculdade. É Miriam Kunrat, se eu não me engano. Eu vou ter que ver com ela, sabe? Mas precisa tanto no agradecimento, né? Porque Miriam pode ser qualquer Miriam, vocês colocaram aqui, né? Fica muito genérico. Pensando que assim, olha, a gente está escrevendo um material que vai ficar tanto como registro, vai ser uma edição de uma publicação já que tem mais de uma década, né? E fica esse registro como um registro histórico, mas também, né, e até por isso é importante marcar pessoas, explicar quando não for o caso, né? Mas até para caber melhor, então eu vou retirar essa parte de agradecimentos aqui e vamos inserir a imagem. Aqui nessa plataforma, para inserção de imagem, é aqui nesse campo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Para quem está usando o celular, talvez fique pequenininho, mas é esse desenho de imagem aqui em cima.
Eu vou aqui. Galeria de imagens é para documentos virtuais, né? Então, digamos, vou fazer um arquivo, um PDF, só com que ele vai circular só virtualmente, não vai circular impresso. Então, ele cria uma galeria, ou seja, num espaço só eu consigo colocar várias imagens. Daí a pessoa vai clicando e vai mudando as imagens. Isso para o computador, para o celular, funciona excelentemente. Muda o jeito da gente editar documentos, né? Então, num lugar, digamos, nesse espaço dessa foto aqui, se fosse circular só na internet, eu colocaria 10 fotos, 10 imagens. E daí a pessoa que está navegando por esse documento, ela vê ali a imagem 1 de 2. Ela vai clicando nesse espacinho aqui diagramado, vai aparecer outras imagens ali, a pessoa vai visualizando. Mas como esse vai ser um documento impresso, eu vou ali em cima então e vou inserir uma única imagem. Eu deixei salvo a imagem, então, que a Viviane mandou, que a Marlete mandou aqui na minha área de trabalho. Tá aqui. Vamos ver, olha, ele deve ter jogado para cima porque o texto já foi para baixo. Eu preciso visualizar a página inteira. Eu diminuo o zoom para ficar olhando assim a página inteira e depois olhando os detalhes. Tá aqui a minha imagem, ela tá grande ainda. Percebo que ela tem umas bordas em branco, então do jeito que você me mandou, ela tem umas bordas em branco, mas eu consigo cortar essas bordas aqui mesmo, né? Então eu dou 2 cliques em cima e aqui tá vendo, ó, clicando 2 vezes no computador, ele aparece essas bordinhas pretas que vai mostrar, ó, você vai cortar, se precisar voltar esse corte, depois, digamos, eu vou reduzir uma imagem para um tamanho, vou tirar um elemento da imagem, mas depois eu quero desfazer isso. Ele deixa, a imagem fica salva no documento, a imagem toda, mas ela só fica exibindo um pedaço, olha só, fica um negócio aqui mostrando que o tamanho original da imagem é outro, eu consigo desfazer isso sem nenhum problema, né? Tá aqui, olha só, apareceu os maisinhos nas duas matérias, mostrando que está faltando texto, né, que nesse espaço que sobrou para esse texto, é, ele não aparece todo o texto aqui, e daí eu posso, então, o exercício de diagramar é o exercício de fazer isso aqui, ó, de tentar organizar o conteúdo, imagens e texto de um jeito que fique melhor exposto, ó. Mas mesmo assim, mesmo que eu deixe na largura da coluna, ele ainda, ele ainda vai ficar faltando texto na matéria de vocês. Uma possibilidade aqui, né? Então vamos fazer, ó, já que essa matéria aqui de alimentação indígena, ela não está ocupando todo o espaço, eu posso reduzir aqui para que ela fique mais acertada, fique mais certa no tamanho que é, imaginando assim que a leitura ela vem nas páginas, né? Ela começa na coluna da esquerda e depois vai para a coluna da direita, então eu vou jogar isso aqui lá para baixo na minha página, tentar descer aqui, como se ocupasse essa página toda. Nesse espacinho aqui eu vou inserir uma caixa de texto aqui em cima, então clicando em cima desse T, eu vou inserir uma caixa de texto com a mesma largura desse aqui. Deixa eu acertar a largura porque não está exatamente isso, ó, ficou alinhada. Eu posso deixar ela um pouco mais alinhada aqui para começar lá onde começa a outra. Então, ó, vejam que essas linhas amarelas elas me ajudam a deixar um padrão. Ó. Então, essa caixa de texto começa na mesma altura que começa a caixa de texto inferior. Né? Aqui, ó, se eu jogar para baixo não vai dar muito certo, então eu deixo ela nesse tamanho e faço aquilo do desencadeamento dessa caixa de texto aqui que está faltando espaço, né? Então eu clico aqui em cima, eu acho que nessa aqui. Clico aqui em cima, vamos ver. Dura jornada, não está mostrando. Eu preciso clicar então em cima dessa aqui que eu quero criar o desencadeamento. Depois achar esse texto aqui. Isso aí, ó. Dura jornada. Uhum. Bem, isso, olha só a quantidade de texto que ficou, 2 linhas só. Bah, que coisas. Como é que a gente pode organizar melhor, talvez? Então, ó, o exercício de diagramação é esse de organizar os elementos na página. Como é que eu posso? Ó? Então, sabendo que tem esse espaço em branco aqui que eu posso utilizar.
movimentar a imagem ou ampliá-la, né? Eu posso até ampliar essa imagem, já que ela tem um conteúdo relevante. Vou tentar deixá-la depois do parágrafo aqui e aumentá-la um pouco. Mas, ó, de novo aqui, ó, nessa outra matéria que tinha ficado certinha, eu já vou ter que jogar um pouquinho para cima para tentar fazer caber todo o conteúdo dela. Aqui. Olha, não me deixa. Vamos reduzir. Reduzindo aqui. E aumentando lá embaixo. Olha só. Sempre importante olhar isso, olha. A gente tem aqui um conteúdo que não está sendo exposto, então essa matéria não terminou. Então, ó, então já vai faltar espaço de novo. Essa imagem está bastante para cima. Deixa eu jogar ela um pouquinho para baixo. Aqui, isso. Olha só, perfeito. Agora sim, ainda tem espaço em branco ali. Vamos. Posso deixar então a imagem um pouquinho maior até que o texto me permita. Aqui também, ali em cima não deu. Acho que tá bom, olha só. Não dá tanto aquele impacto de ter um espaço tão grande sem nada, né? Sem conteúdo algum. Posso até deixar essa matéria aqui um pouco mais para baixo. Isso que daí fica parecendo uma quebra aqui, né? Uma quebra de um conteúdo para o outro, mostrando que são coisas que não são ligadas. Apesar de que essa imagem está avançando sobre esse campo em azul, ela não ajuda a entender o leitor, né? Tanto que esse conteúdo não faz parte desse aqui. Mas eu acho que por enquanto a gente deixa assim, e depois, se for o caso de jogar uma dessas matérias para outro lugar, a gente faz isso aqui. Então tá, inserimos a imagem. Esse aqui tá certo. Vamos voltar aqui, porque eu tenho a impressão, olha só o que aconteceu. Então, a professora Solange, ela tinha ficado de mandar uma matéria pra gente, e mandou, foi inserida aqui. O professor Rodrigo, acho que inseriu, né, só colocou, mas ela não tá completa aqui. Tem alguma coisinha dela que tá de fora. Olha só, ele tá indicando que tem esse maisinho aqui sempre no final tá indicando, ó, tem coisas que não couberam ali, né? Então, deixa eu só para mim saber a quantidade de conteúdo rapidamente, eu só vou excluir essa imagem para a gente ver, vai até acadêmico. E o que que aconteceu? Nem é conteúdo que não tem, é uma coisa que está enganando. Tá vendo que quando eu clico aqui, ele já está na próxima linha, está na linha em branco. Então, essa linha em branco, o computador, o sistema está entendendo que é um conteúdo que não estava aparecendo. Então eu vou excluir ela. Quando eu clicar, ó, eu vou apertando backspace ali, o apagar, sabe? Até que o meu cursor, a última coisa do meu cursor desse campo, deixa eu até dar zoom para vocês conseguirem ver para quem está usando o celular, né? Então tá aqui, ou para quem vai ver depois, né? Tá aqui, olha como estava antes, estava assim, né? Quando eu clicava lá no final, até eu não vou conseguir fazer, ter que desfazer tudo isso. Ó. Quando eu estava clicando aqui no final, ele vinha com o cursor, com isso que fica piscando ali, mostrando que ele já está numa linha em branco. O computador entende que essa linha em branco tem conteúdo. Para ele não entender isso, eu tenho que apagar essa linha em branco para que quando eu clique aqui, né, clicando nesse espaço em branco, ou seja, para que ele vá para o último lugar que tenha texto, esse cursor ele fica aqui, no final do meu texto. Né? E daí eu consigo entender, o computador consiga entender, que todo o conteúdo está ali. Né? Deixa eu desfazer, então, isso para voltar à imagem que estava. E vou clicar aqui, eu sei que não tem nada de texto, né? Então eu vou deletando e pronto, sumiu. Já que era conteúdo em branco, ó, perceba que já sumiu aqui o maisinho, né? Já não tem mais, então ó, aqui ó, ficou cabendo certíssimo aqui
né? Nem precisa ter desencadeamento. Aqui em cima tem um desencadeamento que dá para até ser removido. Pronto. Encadeamento, desencadeamento. Então tá. Que mais que a gente tem, então? Tem uma matéria. Tem alguma matéria ali? Deixa eu ver se alguém me enviou alguma coisa. Marlete. Não, no WhatsApp ninguém mandou nada. As meninas falaram, deixa eu abrir aqui no chat. O que ele entra aqui? Eu só coloquei o nome da Miriam. Da Miriam, mas é o nome, mesmo nome... que você colocou. Uhum. Então tá. Mas por mim que a Dilene tinha falado alguma coisa, né? De que ela tinha escrito uma matéria, a matéria do... Ela colocou assim, eu fiz sobre o artesanato Kaigang. Artesanato Kaigang. Será que é uma das... Porque aquele dia, agora pensando aqui, eu não consegui colocar todas, né? Todas essas Eu acho matérias que aqui, tá né? naquele e-mail lá. É uma que tem umas fotos. Vamos ver, então, já que... Então, vou abrir, vou seguir, colocar naquela sequência. Então, a gente teve aqui das meninas, né? Da Marlete e da Viviane. Aqui tinha a Zeni, né? Mas vocês falaram que ela não participou. Tá. Essa já está. MST na luta contra a fome também já está. Alimentação indígena é aquele que não tem autoria aqui, né? Alimentação indígena, não tem autoria. Precisamos encontrar quem que é o autor desse texto. Alimentação Guarani. O Eliezer, que fez um negócio que não era só de alimentação, né? Tem vários itens e é aquela matéria que ocupou essa página toda. Ótimo. Ok, só para retomando todo o conteúdo que a gente já fez. Covid na aldeia. Eu acho que aqui a gente já não inseriu, né? No nosso jornal, na nossa publicação ainda. Não. Então vai ser aquele exercício que nós já fizemos a outra vez. Então eu tenho o texto editado, ele não tem nenhuma imagem aqui, ele está no Word. Eu vou só copiar e colocar ele lá. Como que eu faço isso para não dar... O Rodrigo estava me falando que no computador dele não tem esse problema, mas no meu tem e talvez o de vocês também. Né? Então eu vou aqui no iniciar, nesse botãozinho aqui do canto inferior esquerdo, clicando ali, clicando uma vez e só digitando. Eu vou digito aqui bloco de notas. Abre esse outro aplicativo, que é um bloquinho de notas, que é um editor de texto mais simples do que o Word, né? Por quê? Porque eu preciso que esse documento aqui ele perca toda essa formatação. Ele precisa estar só o texto mesmo. Aqui está só o texto, ó, não tem negrito, né? Aparecem os espaços quando a pessoa coloca. Daí eu vou aqui. Então ele colocou o título Covid na aldeia. Não tem ponto no título. Então vamos Covid-19 na aldeia. Esse é o título do texto dele. É dele? Não, não sei. Não tem autor também, né? Falei dele, mas pode ser dele ou dela. Vou aqui então, aqui nesse campo do título, né, para manter. Eu aperto no Ctrl V, já que eu já copiei, né? Eu copiei aqui do bloco de notas, ou apertei Ctrl C, ou fui aqui com o botão direito do mouse e em copiar, tá copiado, e ele vai, e clico aqui. Se eu clicar com o botão direito e for em colar, ele vai dizer que não é possível. Olha, você precisa usar esses atalhos aqui por uma limitação do sistema, né? Então eu vou clicar nas teclas Ctrl V. Beleza. Vocês percebem que eu mantenho aquela ideia de deixar sempre a primeira letra do que já estava, né? Lembrando que por que isso? Para manter a formatação, garantir que vai ser padronizado na formatação que eu quero. Né? Então aqui eu não tenho autor, então vou copiar o conteúdo na matéria. Então, conteúdo na matéria aqui, de novo, ou aperto as teclas Ctrl C, ou com o botão direito vou aqui em copiar. Daí vou lá depois daquela letrinha que eu deixei lá para manter a formatação padrão. E Ctrl V, ele colou tudo aquilo e eu agora apago aquela letrinha que estava a mais ali. Beleza, ó. Porque assim eu garanto que fica formatado, ó. Fica esse espaçamento que é igual em todas as matérias, o tipo de letra e tudo mais. E daí a gente só cuida desses detalhezinhos, ó. Espaço antes de vírgula,
não existe, né? Não existe espaço antes de vírgula e ponto. Em textos digitados, né? Então são detalhes assim que depois, num olhar assim mais para o texto da diagramação, a gente tem que ver. Mas talvez a gente viu, ó, um textinho curto desse ocupa metade de uma coluna. Legal, vamos deixar ele ali, né? Percebam que aqui, ó, essas colunas aqui, a gente aquele dia, como exercício, fez uma desencadeando a outra. Então aqui tem a coluna 1 rosa, 2 rosa, 3 rosa e 4 rosa, ocupando essas duas páginas inteiras. Mas sabendo que essa primeira aqui tem uma matéria que não vai ocupar todo esse espaço, eu vou remover esse encadeamento. Pronto. Opa, ele desfez alguma coisa, né? Ah, ele só desfez a primeira. Então vou começar lá pela 4 e remover. Aqui, aqui. Porque eu entendo que o sistema ele entendeu que o conteúdo faz parte desse encadeamento, e não é isso. Então, eu deixei todas essas colunas como se fossem separadas agora. Ó. Quando eu clico em cima delas, não tem nada ali. Certo? Então tá. Pessoal, me dá 2 minutinhos aqui que eu tô falando pelo celular e acabou de dar o aviso de bateria fraca. Só vou buscar o meu carregador, só um instante. Nem deu 2 minutinhos, estava aqui bem na mão. Desculpa. Que coisa. Pronto. Pronto. Vamos lá. Então, fecha aqui. Beleza. Tá aqui, então tem Covid na aldeia, tem os detalhezinhos, né? Covid, acho que tem hífen, né? Não sei como é que ficou padronizado isso com o nome da doença, mas tá. Detalhes acho que talvez fica para mais para correção gramatical. Ó, cliquei aqui, mudei de lugar sem querer. Como é que eu desfaço isso? Aqui tem uma setinha, ó. Tudo que você fez e percebeu já na hora que fez errado, clica aqui, ó, o negócio corrige. Ele volta atrás do que você fez. Se você ficar indo algumas vezes, tipo, eu fiz, depois digitei outra coisa, e daí só percebi o erro, eu consigo tanto recuperar aquilo que eu fiz sem querer, quanto voltar a fazer aquilo que eu queria, né? Nessas setinhas. Então, é o refazer e o desfazer essas duas setinhas aqui. Tem no Word, tem em outros editores também. Beleza, então tá. Tem essa matéria aqui, já colocamos ali, Covid na aldeia. Matéria, da Odilene tá aqui, né? A matéria da Odilene está aqui, matéria para o jornal. Artesanato Caigangue, muito bem. Odilene falou, olha só, então tem o nome dela, tem 2 imagens, o texto está escrito todo em caixa alta, mas não é o nosso padrão da formatação. Então, ó, o que acontece? A gente precisa tirar. Nossos textos, eles têm a característica de ter os títulos principais em azul, subtítulos a gente colocou ali em caixa alta, mas sem ter esse destaque em azul também. Mas o texto em si, ele não está no Word, daí eu uso a ferramenta que o Word tem para isso, né? Então aqui no Word, se eu for aqui, eu seleciono todo o texto que eu quero que não tenha essa caixa alta todo ele. Eu não vou precisar digitar ele inteiro né, com letras minúsculas, né? Mas é claro que eu preciso olhar depois se nomes próprios, se coisas que precisam ter em caixa alta estão. Então, aqui no Word, eu vou lá em página inicial, no meu Word, que é o 2019, que é aquele da assinatura do 365. Talvez em outras versões ele seja um pouco diferente, mas o Word tem mais ou menos um padrão. Eu vou aqui nesse campo, né, que é aqui, ó, maiúsculas e minúsculas. E daí ele vai perguntar, você quer que só a primeira letra da frase seja minúscula, que todos sejam minúsculos, ou todas maiúsculas, ou colocar cada palavra cada inicial de palavra em maiúsculo, então eu vou colocar só a primeira letra de uma frase, porque depois do ponto eu sei que a primeira letra vai ser maiúscula. Beleza, já corrigi isso para mim. Daí é claro, daí agora eu faço o exercício de olhar
se tem algum nome próprio, aparente. Como o texto não é muito comprido, eu faço isso, ó. Daí antes eu falei que, antes que antes de um ponto final ou depois de uma vírgula não tem espaço. Ah, que coisa. Mas depois sempre tem, né? Depois de um ponto final de uma vírgula. Aqui eu acho que Caingangue, né? Como é uma referência, talvez seja maiúscula, né? Mas a princípio seria só isso. Não teria outra palavra que precisaria ter uma letra maiúscula. Ótimo. Daí então tá. Fiz essa edição do texto aqui com essa ferramenta que o bloco de notas não tem e que aquela ferramenta do jornal final lá não tem também. Mesma coisa aqui o nome da Odilene. O nome dela a gente vai deixar só com as iniciais, a primeira letra de cada palavra maiúscula, ou seja, as iniciais do nome dela. Pronto, corrigiu isso. E essas imagens aqui eu preciso que elas estejam em arquivo, não dentro do Word. Como ela já me mandou desse jeito, eu clico em cima da imagem com o botão direito e vou lá em salvar como imagem, salvar como um arquivo de imagem mesmo. Eu vou colocar aqui, vou salvar na área de trabalho, que é um lugar que eu sei que eu estou mexendo agora, é como se fosse uma mesa, né? Então eu vou colocar aqui Odilene, que é a matéria dela, 1, que é a primeira imagem que ela mandou. E daqui do lado, mais uma vez, salvar como imagem, lá na área de trabalho, mas vocês podem salvar em outro lugar, desde que vocês sabem que a chave já vai criando um arquivo, né? Odilene 2, quer mostrar que a segunda imagem dela, ele salva ali para mim. Beleza. Essas imagens são iguais, né? São equivalentes, talvez elas mostram objetos diferentes, né? Então acho que é relevante ter as duas mesmo. Seleciono todo o texto da matéria. Não, vou selecionar tudo, ó, tanto da matéria. Aqui ele vai selecionar a imagem, mas quando eu copio, aqui em botão direito, copiar, e lá no bloco de notas, esse aqui eu já usei, posso apagar tudo. Botão direito, colar, a imagem some, né? O bloco de notas ele não trabalha com imagens. Então daí eu faço a mesma coisa, seleciono o título, copio, né? Ctrl C, abro lá a minha página da publicação, o título ele vai aqui em cima, nesse espaço, Ctrl V, olha só, ficou aqui, né? Depois o nome dela, Odilene, aqui embaixo, olha só como essa ficou desformatado, né? Então eu vou colocar aqui então o que é a formatação dos nomes que a gente tem? Deixa eu dar um enter aqui, vou colocar a matéria, mas lembrando ali que a formatação do nome dela, da citação da autoria, está diferente. Então seleciono toda a matéria, vou colocar embaixo, porque se eu já editar o nome dela e colar, ele vai achar que é todo o texto daquele jeito. Ó, percebam que já deu diferença, né, no tamanho da letra. Está fora do padrão, parece. Por que será? Vamos tentar entender aqui, ó. No pincelzinho eu vejo como é que está a formatação desse texto. Pincelzinho texto. Então o texto aqui, ele está com a parte textual, né? Está com essa fonte aqui, Hoffler Text. Aqui em cima também, Hoffler Text 12. Então esse é o padrão dessa publicação. E aqui também, Hoffler Text 12 normal. Tem alguma coisa que parece que está diferente, né? Vamos ter que ver isso. Percebem? É um detalhezinho, parece que ficou diferenciando as duas. Aqui está 11. Olha só, nem tinha percebido isso, né? Esse texto aqui da esquerda, dessa coluna aqui, eu vou mostrar uma página só. Ele está com formatação. Vocês conseguem ver que está um pouquinho menor, né? Um detalhezinho que eu nem tinha percebido. Mas então a gente está trabalhando com tamanho 11. Essa fonte mesmo, tamanho 11. Talvez no copiar, no colar ali, deu algum problema, alguma coisa. E ficou isso. Agora ficou padronizado adequadamente. Beleza, aqui também. Depois da autoria, sempre que possível, a gente está colocando um espaço em branco, né, no nosso caso, para destacar a autoria. E daí seleciona aqui. Então, a fonte é a mesma, mas é um itálico, né? Então,
esse texto aqui, no nome do autor, ele fica em itálico, eu coloco aqui no izinho, e ele está alinhado à direita, ele não está começando na esquerda, a gente lê da esquerda para a direita, mas o texto parte da direita, né? Então eu vou nesse mensalzinho aqui mesmo, em texto, selecionado o que eu quero modificar, eu clico aqui nisso, porque é nesse íconezinho aqui, que eu espero que vocês estejam enxergando, que é o de alinhamento, né? Eu tenho alinhamento à esquerda, no meio, e na direita, e do jeito que ele está justificado, que é isso que deixa esse texto aqui como se fosse uma linha reta, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, seguindo um padrão, fica visualmente mais bonito, assim, né? Então, alinhamento justificado que a gente usa para o texto como um todo, né? Mas para as autorias, aqui, alinhado à direita. Um detalhezinho visual que padroniza a nossa publicação, né? Beleza, olha só, então essa matéria do artesanato Caingangue também não é uma matéria muito grande, mas lembrando que temos imagens para ela. Vou diminuir um pouco o zoom aqui para a gente enxergar como a imagem vai se encaixar na matéria toda. Aqui mais uma vez imagem, lá na área de trabalho, eu salvei como Odilene 1. Aqui ele jogou desse lado, mas é nesse aqui, na verdade, né? Percebo que, olha só, a gente pode, entendendo que o conteúdo da imagem, o central, é o cesto, né? A gente pode clicar 2 vezes e recortar para que a gente tenha espaço para trabalhar a centralidade no cesto, ainda que a foto tenha sido tirada com um fundo de cor única, contrastante. Então, até de certa forma, se eu usasse um editor de texto, que talvez daria um pouco mais de trabalho, eu até conseguiria remover esse fundo aqui e deixar só o cesto. É possível fazer isso digitalmente, mas acho que até não cabe aqui, não penso num jeito fácil de fazer isso, mas é possível. Dá para a gente deixar essa imagem aqui no final. E lembrando que tem duas, vamos inserir as duas, aí se for o caso de faltar espaço, de a gente ter que editar, a gente pensa, né, como fica isso depois. Ó, essa tá um pouco mais tortinha, parece. Mas legal, ó, 2 imagens que ilustram o artesanato em gangue. Aqui também fazendo o mesmo corte. Se vocês ficaram em dúvida, querem que eu repita uma etapa desse processo, eu estou fazendo rapidamente aqui porque depois de certo tempo acho que parece muito natural isso, sabe? Mas assim, ó, professor, como é que você fez essa edição desse corte ali? Como que você formatou o texto desse jeito, né? Alinhou, fez outra coisa, né? Então me peçam que eu volto. Ó, talvez essa matéria aqui, para manter as 2 fotos, talvez ela seja uma matéria de coluna inteira. Vamos ver como é que fica a organização dela como um todo. Elas têm só um espacinho embaixo ou em cima, né? Dependendo do jeito que a gente organizar. Então, talvez seja até o caso de ela ocupar uma coluna toda, né? Beleza, então já colocamos mais 2 matérias. Aqui, então, é essa. Eu fecho o meu editor aqui para não ficar ocupando memória no computador. MST na luta contra a fome é aquela matéria que a gente já colocou ali antes, né? Deixa eu ver o título só para confirmar. Opa, essa aqui, né? Do Maila Sabrina, da Miriam, bem isso. Uhum. Ui, ó, quando eu vou muito rápido para cima e para baixo, vocês até se perdem ali. Vou tentar devagar, desceu muito rápido, aqui. Pronto. Temos então mais uma saúde alternativa. Será que só mais essa? Temos aqui, ó, tem uma imagem editada. Eu não sei se é essa edição que o Word fez, né? Isso que eu penso, até comentei com alguns colegas, as acadêmicas, foi a Elsa, a Neide, ó, eles explicaram aqui bastante, fizeram uma edição bem bacana desse texto delas, né? Mas percebo que para quem está escrevendo a matéria em si, a edição que fez, ela não permanece. Né? O mais importante, então, né, e uma coisa que acontece nessa escrita de materiais, se for desenvolvido na escola, é que são etapas de divisão de tarefas muito claras, né? Então, quem escreve uma matéria, ela não se preocupa, não deveria gastar tempo, energia nessa parte de edição.
tanto a edição das imagens, selecionaria várias imagens e depois manda, né, manda os arquivos originais e diz, ó, dessas imagens avalia quais são mais importantes, esse é o texto, então o mais importante é o conteúdo do texto do que a edição dele como um todo, e depois esse exercício de organização, separação de colunas, né, quem faz é quem está fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, né, de diagramar e editar, né. Então, mais uma vez, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou para salvar as imagens, eu preciso colocar essas imagens ali, clico com o botão direito, salvar como imagem, porque eu preciso dela como arquivo, não como parte aqui da imagem no Word, né? Vou colocar saúde 1, já que o título é saúde, para mim não me perder na organização, saúde 1 e saúde 2, salvar como imagem. Lá na área de trabalho, saúde 2, beleza. Esse logo do Unicentro não cabe, ele já está na nossa publicação, né? E essa descrição toda dos autores, explicando, não caberia também do jeito que a gente fez, né? Talvez em outro lugar seja avaliarmos importante, indicar, mas acredito que não, só o nome das autoras aqui, que foi a Elsa e a Neide. E depois eu pego todo o conteúdo textual, então lá do título até o final da matéria, clico aqui, Ctrl C, apago isso que eu já usei, coloco lá, ó, fica tudo um espaço em branco aqui, vou excluir, não é necessário. Aqui eu quero entender por que tem esse espaço aqui, ó. Olha só como o bloco de notas até me mostra algumas coisas, ó. Tem um espaço a mais ali que não precisaria. Quebra-linha tá ok. E daí vou pegar só o nome das autoras aqui para colocar no bloco de notas também, para que eu consiga copiar o nome delas e jogar para lá. Ok, ótimo. Tem um espaço em branco aqui também, que não precisa. Opa, beleza. Primeiro pelo título, mais uma vez. Título aqui. Copio, Ctrl C. E vou lá no meu campo de título da matéria. Legal, ok. Ó, percebo que esses 3 títulos, agora eu vi também aqui que eles estão fora do padrão. Eu vou ter que dar uma olhada nos 3, mas já que é a última matéria, eu vou inserir a matéria primeiro. Depois vou lá no nome das autoras, seleciono, botão direito, copiar, e vou colocar aqui, ó, não tem ponto no título, aperto, no caso aqui, como ele não tem ninguém em branco nenhuma abaixo, aperto Enter, ele já vai entender que vai para a parte de texto, coloco o nome das autoras, olha só como está fora do padrão, escrevo aqui por, mas ainda assim não está bem padronizado. Mas como eu preciso inserir todo o texto no padrão, aperto Enter só, e depois eu me preocupo com isso. Isso é para o final. Esses detalhes ali de formatação é para o final, então aqui deixo uma linha em branco, Ctrl C lá antes e aqui Ctrl V. Ótimo, tá aqui. Ó, tem o maisinho, tá dizendo que tá faltando, né, não sobrou espaço. Agora eu posso então me preocupar aqui com a padronização do nome das autoras, seleciono o nome delas, lá em cima no pincelzinho, clico aqui no izinho de itálico, que é essa letrinha assim que fica deitadinha, né? Olhem só como os nomes eles têm esse detalhezinho visual, itálico, alinhado à direita, perfeito, muito bem. Aqui também. Eu preciso fazer um desencadeamento, um encadeamento, na verdade, não é desencadeamento, né? Deixa eu dar zoom aqui para a gente ficar olhando só para essa página, quase. Então, nessa página aqui, eu tenho uma coluna em branco ali do lado. Aqui embaixo esse mais está dizendo, ó, tá faltando espaço para essa matéria caber inteira. E eu sei que tem 2 imagens, então provavelmente essa matéria vai ser de ela vai ter 2 colunas. Então, clico aqui, eu vou criar um encadeamento para ela. E daí ele ficou rosinha, ó, percebam. Então, ó, esse encadeamento aqui é o que começa com saúde, doença. E na minha caixa de texto em branco, né, que teria o espaço para o título, mas elas não têm conteúdo nenhum, eu vou na bolinha novamente, clico ali. Ele já entendeu que é dessa aqui, mas digamos, ele não entendeu
da onde que eu quero que saia esse encadeamento. Então, eu acho com qual caixa de texto eu quero que continue. Mas, normalmente, o sistema acerta, né? Só clicando ali, ele já resolveu. E ele me ajuda a identificar utilizando cores diferentes. Então, aqui está o encadeamento rosa. Essa é a coluna 1 e essa é a coluna 2. Foi até aqui, ó, uma matéria maior, né? Essa das meninas, né? Beleza, tá formatado dentro do padrão, só o título que eu tenho que olhar ali, mas vou inserir as imagens de novo. Então vou lá reduzir o zoom para me enxergar a página toda novamente. E vamos lá no campo aqui de imagem, na minha área de trabalho. Ficou salvo como saúde, né? Saúde 1. Tá aqui, ó. Perceba que aquela edição que elas fizeram na imagem permaneceu. O ruim é que isso foge do nosso padrão aqui da publicação, né? Olha só como é estranho olhar para essa aqui desse lado e para essa aqui desse lado, né? Porque eu posso fazer um padrão de formatação dessa borda de imagem nesse sistema aqui, né? E daí, sabendo que estando aqui nesse sistema, ficam todos iguais. Ó, eu poderia colocar um quadrinho assim como se fosse uma fotografia, né? Então, vamos padronizar, né? Então, eu vou excluir, clico aqui e aperto Delete e volto lá no documento do Word. Eu sei que essa edição que elas fizeram, né, conhecendo esse tipo de edição, elas fizeram aqui mesmo no Word. Eu espero que seja, né? Não estou imaginando que seja porque eu sei que o Word tem uma ferramenta de deixar essa borda assim, né? Se conseguíssemos fazer em todas as imagens, até poderia ser um padrão assim. Mas como já não fizemos, então vamos deixar normal. Então, se for aqui no Word, clico em cima da imagem, percebo que aqui em cima onde não tem nada, né, nesse campo depois do ajuda, quando eu clico em cima da imagem aparece o formato da imagem. E daí aqui, onde que é esse efeito? Tem um efeito aqui. Ó, ele faz alguns efeitos, só para me deixar a imagem de um jeito diferente. Mas eu quero só a imagem sem nada. Eu acho que esse primeiro, quadro simples branco. Olha, pior que elas não fizeram isso no Word, né? Senão ele removeria essa edição. Que coisa. Então, paciência, vamos deixar assim, né? Ele só edita ainda mais essa imagem aqui. Não é problema, eu acho até muito bonito isso. Algumas edições do Move Campo têm esse tipo de detalhe aqui, se vocês olharem. Mas eu acho que no exercício de edição, diagramação, a ideia é padronizar as coisas, deixar as coisas de um jeito que o nosso leitor ele entenda aquele padrão que nós construímos, né? Mas paciência também. Não- Vamos lá, então vamos inserir a imagem daquele jeito mesmo. A Miriam levantou a mão. Diga, Miriam, pergunte ali enquanto eu vou. Professor, como é que você abre essa barra em cima? E o meu não aparece assim. Então aí eu não O consigo teu, acompanhar. o teu Que nem, por Word? exemplo, Aqui? tá, Aqui? quando ali você vai ali, essa barra em cima que você coloca, Isso aqui e que isso apareceu aqui, agora. isso aí, onde Olha você só. acha? Ah, Então, tem alguns. Isso é uma configuração dele aqui que fica assumindo essa barra, né, no meu. Por quê? Porque quando eu estou apresentando o documento, acontece muito. A gente em aula está mostrando o documento, numa uhum. apresentação, a atenção é no arquivo. Mas a configuração do Word é sempre mostrar isso aqui, esse conteúdo todo aqui. Para fixar essa barra, para mim mostrar, ali em cima está aparecendo aqui, arquivo. Não sei se vocês conseguem ver, eu não consigo dar zoom ali, infelizmente. Mas aqui tem arquivo, tem página inicial, inserir, todos esses itens. Quando eu vou com o mouse ali e clico, página inicial, por exemplo, ele mostra toda essa bordinha aqui, tá? E daí, então, essa barra, ela aparece clicando nessas palavras, página inicial, inserir, design. Eu clicando nelas, essa barra aparece. No Word, aqui nesse cantinho direito aqui, no canto direito, eu posso até, deixa eu virar a câmera e tentar mostrar com o celular para dar zoom. Se eu achar como faz isso. Deixa eu achar aqui, ó. Então, Olha, agora então, eu me quando eu perdi mais clico, ainda. né?
Deixa eu. É, porque eu tô mostrando uma coisa na minha imagenzinha e outra coisa aqui, né? Tá. Deixa eu tirar a É, exibição de tela, é, porque é, eu tenho a impressão que quem tá no celular não tá me enxergando bem, né? Então agora vocês olhem eu na câmera ali minha, né? Então aqui. Então, ó, quando eu não é do, clico. professor, não é do Word. É que eu tô Ah, não aqui, é ó, no do Word. boletim oficina. No Aham. boletim oficina. Mas para Então, quem está no Word, né? Então, já que eu comecei a falar, tá. essa barra aqui, ela só não está fixa porque eu deixei desmarcada essa opçãozinha aqui, ó. Aqui, esse íconezinho aqui, Ah, tá. tá? É só por isso. Se eu deixar marcado, ela vai ficar aqui para sempre. Se não, eu deixo desmarcado, ela esconde essa barrinha. Agora, aonde que tá? Aqui no boletim, né? É, Qual barra que você está falando no boletim? eu achei que aquela ali era a barra desse aqui, é porque assim, tipo, mesmo no meu texto, tem muito erro ali de digitação, de português, eu tentei corrigir, eu não consegui. Então, eu não sei aonde buscar ali para conseguir ir lá e corrigir os erros, sabe? Não consigo, não Tipo acho que aquele eu tô... corretor automático, você quer dizer? Não, não, é que nem aqui, ó, no meu tá lá, Sistema Único de Saúde, faltou o S ali na digitação. Eu queria inserir o Aham. S ali e corrigir a palavra, né? Uhum. E aí eu não consigo fazer isso. E se eu for colocar Ah, o S então. ali, sai no final, não sai no lugar certo. Entendi. Vamos achar ali então e a gente faz agora isso agora de novo aqui. Então no seu aqui, né? Tu tá, É. olha, ele tá mostrando em verdinho que tá você tá com ele selecionado aqui, né? O que Uhum. pode estar acontecendo, que eu acho que esteja acontecendo. Você tem que clicar mais de uma vez no lugar, né? Então vamos achar aqui. Eu quero imaginar aqui, por exemplo, que eu vou dar um zoom bem grande para a gente olhar bem para o texto. Aqui, né? Sistema Único de Saúde. Nesse campo Hum, aqui, isso, vamos isso. dizer essa palavra que está errada, o sistema está E errado. tá aqui, aqui você percebeu que sistema está sem o S. Beleza. Olha Isso. só o que acontece. Quando eu clico aqui em cima, Hum, eu vou ter que achar uma bordinha aqui, ó, para a gente olhar para a borda dessa caixa de texto aqui, que é uma caixa de texto só. Então, quando eu hum, clico em cima, perceba que fica azulzinho ao redor, né? ficou, Ficou azulzinho. ficou. Ou seja, para o sistema, eu selecionei toda a caixa de texto, todo o texto. Ele não Hum, está entendendo que eu quero editar só um pedaço. Não importa onde eu clico, ó. Onde eu clicar aqui, ele vai aparecer. Apareceu aqui, ó, esse negocinho azul. Quer dizer que a caixa de texto está selecionada. Se eu quero editar aqui, depois de hum, aparecer esse azul, eu tenho que clicar mais duas vezes até aparecer, até eu selecionar a palavra ou até aparecer esse cursorzinho aqui que fica piscando. Tá vendo que tem uma linha ali piscando? sim. Ó, eu coloco ali e deixo essa linha piscando ali, onde eu quero inserir a letra, Hum, certo? A partir do momento que está piscando, esse cursor que a gente chama, isso é um cursor, ou seja, onde está mostrando o curso do meu trabalho, né? Ele é um cursor, então ele está piscando ali, tudo que eu digitar no meu teclado vai aparecer aonde ele está. hum, Então eu preciso inserir, clicar, vou fazer de novo, ó. Cliquei fora, então não está aparecendo nada piscando aqui. não. Clico uma vez, né? Selecionou, eu Tá. sei que selecionou porque ficou um pouquinho azul aqui ao redor. E depois, de novo, ali em cima da palavra que eu quero digitar, clico uma ou até duas vezes para aparecer esse negócio piscando, tá vendo? Você já tomou banho, né, Zé? Ah, então vamos pra Opa, cama quem que vocês ligou o dois. microfone? Vamos pra cama? O Marlete? Beleza, então apareceu o meu cursor ali. Agora é só, se eu clicar, se eu apertar a tecla S, pronto, sistema, corrigiu. Certo? Eu vou apagar aqui e você tá com ele aberto ali, né, Miriam? Tenta fazer ali para a gente ver se é isso mesmo o problema, né? Se é essa questão, se tu consegue fazer essa edição ali. Né? A hora que você fizer essa edição, vai aparecer aqui para nós também. É simultâneo. Então, ó, apareceu, tá vendo que ficou verdinho aqui na minha tela? Não sei os colegas, mas aí é a Miriam editando. Então, ó, ela colocou o cursor ali, pronto, corrigiu, né? Isso mesmo, apareceu para todo mundo aqui também. Mesma coisa em qualquer campo de texto, seja no título, seja onde for que tenha texto, até aqui na borda, nesse caminho aqui, né, eu consigo fazer a edição, né? E daí sempre pensando, onde eu quero editar, essa barrinha aqui, ela precisa ficar piscando. Essa barrinha que não é o meu mouse,
né? É uma barrinha que se eu mexo o mouse, ela continua ali no lugar. E eu até, se eu por acaso errei, eu quero editar depois da palavra edição, mas cliquei aqui e essa barrinha ficou antes. Para mim não ficar clicando, né? Às vezes é difícil no mouse acertar o lugar certo. A partir do momento que ela está piscando ali em uma posição da palavra, se eu usar as teclas de direcionais, aquelas teclas da esquerda para a direita, para cima, para baixo, ele vai mudar de posição. Olha só como eu estou mexendo aqui no meu teclado, de um lado para o outro, e essa barrinha vai mudando de posição, e daí a partir do momento que eu digitar alguma coisa, vai aparecer aonde essa barrinha está. Certo? Era essa a dúvida mesmo, Miriam? Certo. Era Ah, essa, porque eu vejo os erros ali e eu gostaria de sim. corrigir, mas eu não consegui. Eu tentei essa semana, mas não Mas que consegui. bom que a É, gente resolveu agora essa questão, então. Mas que bom. E que bom que você tá está bom, revisando o obrigada, texto. professor. Beleza. Uhum, obrigada. Então tá, eu vou voltar lá para a matéria, para a última matéria que a gente tem salva aqui. Então tem aqui, olha só, inserir imagem, e essa imagem ficou de um tamanho tal que já ocupou muito espaço, né? Que fez essa matéria ocupar, inclusive, mais de uma página. Opa, eu vou aqui na bordinha do lado para tentar acertar e às vezes confunde vocês. O que eu posso fazer para tirar essa borda aqui, então? Né? Tentar deixar padronizado as nossas matérias aqui. Eu vou tentar cortar essa parte aqui editada. Né? Como essa borda aqui ela não faz tanto sentido na nossa publicação, ainda que ela seja bonita. Daí depois, se precisar reestabelecer, se a gente definir por reestabelecer, coloca de novo. Beleza, ficou mais dentro do nosso padrão. E além disso, eu vou precisar reduzir o tamanho dessa imagem, né, para caber, sabendo que vai ter mais uma imagem e que a matéria também já estava ocupando um espaço maior do que nós pretendíamos para ela. Vou inserir a segunda imagem, então aqui em cima nessa bordinha, imagem. Vou achar lá saúde 2, que é essa imagem aqui. Eu acho que essa segunda imagem aqui eu vou deixar mais para o final da matéria. Mais uma vez eu vou tirar essa parte da borda dela aqui, clicando duas vezes em cima da imagem, selecionando aqui, cortando essa borda. Depois, mas, né, se for o caso, a gente restabelece. Aqui, ok, cortei. Olha só, vou tentar colocar aqui no final da matéria, mas ó, percebam que ainda fica aquele indicadorzinho de mais mostrando que está faltando espaço. Vamos reduzir um pouquinho. Ó, se eu reduzir um pouco a imagem, já resolveu esse problema. Olha só, ele fica cortando a última linha ali, né? Para mim, deixar na largura da coluna, eu vou tentar editar essa imagem aqui, porque lembre que ele deixa um espaço, ó, né? Tá vendo esse espaço em branco aqui ao redor das imagens? É uma coisa da formatação do sistema, o padrão do sistema. Então, eu clico em cima da imagem, deixo ela selecionada, ou seja, fica aparecendo esses pontinhos ao redor. Vou aqui no pincelzinho, que é a parte de edição, lá em organizar, e daí é que mostra o espaçamento, ou seja, o espaço que fica ao redor da imagem. Eu vou tentar reduzir um pouco, vamos deixar aqui em 6, vamos deixar. Eu acho que o padrão que a gente tinha deixado era 5, agora eu não lembro. 5, então. Né? Então ficou essa ali. E aqui nessa segunda também, ó, só clicando aqui de uma para outra, né? Nem precisei fazer todo aquele clicar no pincel em organizar, ele já me mostra como está essa configuração para essa imagem também. Eu vou reduzir para 5 também, ou até menos. Ó, não apareceu aquela minha linha, mesmo reduzido para 0. Então, realmente eu vou ter que deixar o tamanho dessa imagem. Ah, não, tá certo, está configurado certo, é a última linha mesmo. Ó, já não aparece aqui o maisinho da matéria. E já temos aqui mais 2 páginas da nossa publicação, né? Claro que, olha só, essas imagens aqui talvez tenha que formatar diferente. Essa matéria aqui da Elsa e da Neide, ela vai ficar ocupando mesmo uma página inteira, olha só.
né? Ó, tem um erro aqui na formatação, olha, tem um espaço a mais. Opa, próprio organismo, pronto, corrigido. Então, olha só, beleza. Nas outras matérias, os títulos que nós fizemos, eles estão todos em caixa alta, né? Esse subtítulo aqui não, por que será? Vamos corrigir já, então. E esse aqui está em itálico também. Então, alimentação indígena. Aqui não tem, eu não tenho um atalho que formate tudo em caixa alta, infelizmente. Pelo menos eu desconheço isso. Então aqui eu tenho que fazer mais manual mesmo, ou seja, eu vou ter que apertar lá no meu teclado tecla Caps Lock, que é onde fica ativado a digitação toda em caixa alta, e vou digitar o título inteiro. Alimentação indígena. Né? Ficou certo, ficou em caixa alta, está dentro do padrão, ok. Deixa eu ver se tem mais algum título fora do padrão. Eu sei que nas últimas matérias que nós colocamos agora tem. Né? Covid na aldeia, então Covid-19, na aldeia, Covid, opa, aldeia, artesanato Caigangue tá ok. Aqui, ó, esse título é bastante comprido, então provavelmente eu não vou lembrar dele se eu ficar digitando de cabeça. O que que eu vou fazer? Antes aqui de tudo ele, ó, coloquei meu cursor lá em cima, lá antes de tudo, e vou digitar ele conforme eu vou vendo. Saúde, barra, doença. Daí eu tô vendo ali na sequência o que que vem. E as alternativas em tempos de pandemia. Beleza, digitei tudo em caixa alta, já foi o título inteiro. E eu tiro o que está em minúsculo aqui. Beleza, ó, tem um espaço aqui antes dessa barra aqui que não deve estar. Saúde e doença em tempos de pandemia. Ok. E então já temos mais essas duas matérias. Das que eu tenho salvo aqui, que foi a compilação que o Rodrigo me mandou, já estão todas então na nossa publicação. Eu não sei se tem alguém aqui participando que tem mais algum material que não foi posto. Olhei aqui a conversa para ver se tinha alguma coisa, não tem. Se é só isso que nós temos, se tem alguém por enviar. Entre nós aqui, pessoal, tem alguma matéria que não está nessa publicação ainda, que não está no nosso jornal ainda? Eu acho que não, né, professor? Porque o pessoal também não postou nada de matéria assim no grupo lá do jornal para a gente ver, para acompanhar, né? Acho que é só isso mesmo que tem. Isso. Então vamos tentar ver como é que a gente faz já, né? A ideia é fazer até umas 9 horas na oficina, então a gente tem uma meia hora ali para olhar. Claro, necessita tanto de uma revisão de português como uma revisão de alguns detalhes, e se for ficar essas matérias mesmo, é nessa etapa que a gente vai olhar para os pequenos detalhes, porque entendendo que até agora a gente foi inserindo conteúdo que muito provavelmente, muito possivelmente, esse conteúdo ele mudaria de lugar. Vamos imaginar que teve uma matéria lá que não encaixou bem em uma posição, não encaixou bem em outra, a gente pega essas mais curtas, essas que tem imagem, que não tem imagem, vai modificando as imagens, trocando de lugar. E esse é o exercício de diagramar. A partir do momento que, então agora inserimos todas as matérias, vamos imaginar assim, né? Não sabendo que se tem mais alguma coisa ou não, a gente vai olhar para toda a publicação. Já digo para vocês que essa aqui até não foi tão difícil, não surgiu muito essa necessidade de ficar trocando uma matéria de posição para outra. Parece que as coisas foram se encaixando mais facilmente, né? Aqui, nesse ponto aqui, que tem uma parte em branco e que a gente precisa ver agora como que vai ficar, né? E daí temos então essas duas páginas em branco. O que eu vou fazer? Eu vou excluí-las, já que não há conteúdo, né? Aqui, ó, então eu vou excluir essas caixas de texto, né? Aqui, olha só, aqui a última página a gente já tem ela mais consolidada. A gente estava imaginando que teria mais uma, mas como não temos, né? Olha só, o meu cursor ficou piscando ali. Eu vou apertar delete e vamos ver se ele exclui essas páginas aqui ou não.
Acho que não vai excluir, por quê? Tem uma quebra de texto, será? Ou o seguinte, então, né? Para mim conseguir excluir. Eu vou pegar por tentar puxar tudo dessa última página aqui para cima. O que que eu estou fazendo? Ó, para mim selecionar todo o conteúdo de uma página, que daí pega imagens, pega texto, pega títulos, eu clico, eu vou até diminuir o zoom aqui para a gente chegar à página inteira. Eu clico num lugar assim que não tenha nada, mas que eu consiga puxar para baixo e selecionar tudo. Então eu vou clicar aqui em cima, lá do canto de fora até, e vou puxando esse quadradinho, ele está me mostrando tudo que dentro dele vai fazer a seleção. Ó. Então selecionou todo esse conteúdo aqui, ele está selecionado, eu vou jogar para a página de cima, aqui. Vamos ver se vai dar certo. Opa, deu alguma coisa, mas funcionou. Deixa eu ver se está alinhado ao centro. Tem que ajeitar essa posição aqui dele. Já excluiu. Ainda ficou uma página em branco depois, que não existe essa página, ela está vazia. Mas ó, já ficou na sequência todo o nosso material. Agora é entender por que está essa página em branco aqui. Ó, porque ele não exclui se tem conteúdo, né? Então acho que ele está achando que essas linhas aqui em branco, essas linhas ali, tá vendo que quando eu seleciono o que tem na página, ele me mostra que foi selecionado essa linha aqui e essa aqui do lado, ó. Então selecionei mesmo, vou deletar. Então, beleza, vamos ver se ele exclui. Não excluiu ainda. Esses detalhes de computador, né? De edição de computador. Por que será difícil entender algumas coisas? Mas faz parte. No pior dos casos, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai terminar a edição de todo o jornal e na hora de exportar lá para o PDF, a gente corta a última página, né? A gente, né, faz uma coisa assim. Digamos que eu não consiga excluir essa página aqui, entendendo que a nossa publicação ela precisa ter páginas pares. Aqui eu tenho a página 8 e a página 9. Se eu deixar uma página 9 ou se eu deixar uma página ímpar, quer dizer que vai ficar duas páginas, mesmo que essa aqui tivesse conteúdo. Se eu deixar ímpar, vai ficar uma página em branco na minha publicação. Olha só, ele começa lá com uma página única. Então a página par, ela nunca vai, a página ímpar, ela não vai ter um lado esquerdo nela, ela não vai ter uma continuação nela, né? Então é só por isso, só por esse detalhe que essa página aqui do lado direito está incomodando. Mas tá, para mim não me prender muito a edição dela, eu precisaria achar um jeito de corrigir isso, entender por que que ele não está apagando ela, né? Eu vou tentar selecionar de novo, ó, talvez essa outra, ó, mostrou que tem que selecionar uma coisinha aqui, vamos ver, delete, ó, isso mesmo, olha só o que que eu identifiquei. Aqui tem um conteúdo, tem uma linhazinha que a gente usou em algumas edições para fazer a divisão das matérias. E daí, às vezes, vai mexendo com o texto, mexendo com o conteúdo e permanecem algumas coisas. Então, olha, eu tentei selecionar tudo aqui, ele já me mostra, esse pontinho azul me mostra, você selecionou uma coisa aqui, que deve ser uma linhazinha. Deixei ela selecionada, apertei aqui no delete, na tecla delete, apagou e pronto, resolvida a questão da página ímpar sem conteúdo ali no final. Beleza, vamos ver então para a gente o que seria necessário para a gente finalizar a edição. Talvez, né? Talvez, olhando para tudo. Vamos olhar lá desde o começo. Então aqui eu tenho uma matéria que ela tá certa, tá cabendo no espaço, tudo bem formatada, ok. Beleza, ótimo. Aqui também, olha só, a composição dessas páginas visualmente ficou bastante legal. Ainda será necessário eventualmente olhar para todo o texto, né? Talvez até dê para a gente aumentar o tamanho dessa imagem aqui, né? Ó, se a gente puxar um pouquinho mais para o lado, entendendo que aqui, que eu não posso aumentar muito porque fica ruim uma leitura se tiver, né? Se a gente puxar muito para cá, olha só, vai ficar ruim de ler esses pedacinhos de texto aqui, né? Então, medir as coisas, se imaginar como leitor, vai ser prazeroso ler, olhar essa página, fazer leitura dela, né? Então, até eu vou desfazer o que eu fiz aqui agora.
né? Deixar mais conteúdo de texto ali. Tá, modificar, olha só, deixar aqui. Vou até desfazer, porque parece que estava melhor antes. Ó, eu vou voltando, vou deixar assim mesmo. Ó, parece que aqui está mais confortável a leitura desse trecho ali. Beleza, aqui também, apesar dessa bordinha subir para cima, né? Agora aqui, essa página aqui do Eliezer, parece que ficou acavalada essas duas imagens, né? Talvez se eu puxar essa para cima, para antes desse parágrafo aqui, talvez fique um pouco melhor. Olha, tá mostrando que o conteúdo ali não terminou, então eu vou puxar um pouquinho para baixo. Opa. Olha só, tinha mais conteúdo aqui, será? Ó, tá bem acavalado aqui as coisas nessa página. Vamos olhar para a última matéria. A última matéria tá ok. Eu sempre vou do final para o começo para a gente ver quanto espaço tem, né? Então eu posso tentar jogar essa coluna um pouquinho mais para baixo. Ó, mas já acavalou também. Então talvez seja o caso, inclusive, de tirar. É claro que como tem só um autor e tem um título grande, fica mais difícil. Diminuir as imagens, acho que vai ser o jeito, né? A gente diminui um pouco as imagens. Puxar aqui um pouco mais para cima. Opa, bem, um detalhezinho. Vamos aumentar o zoom ali para me enxergar bem aqui, ó. Tô tentando organizar, olha só, que a gente tem essa matéria aqui das roças coletivas Guarani, ela termina aqui, mas já está me indicando que está faltando espaço para o conteúdo de texto. Então, eu preciso organizar melhor esse conteúdo de texto. Ó, tô subindo a imagem aqui para chegar mais próximo aqui e ó, cuidando nesse maisinho se ele vai sumir ou não. Ó, subiu aqui até o máximo que daria, mas ainda tem esse mais ali. Que está me dizendo que a parte do texto, olha, por causa de uma linha só apenas, olha só, essa linha aqui. Então, eu diminuí, mudei a imagem, ficou melhor. Já coube tudo nessas duas páginas. Apesar de que, olha só, olhando assim, parece que está bastante acavalado as coisas. Se fossem matérias separadas, não fossem dentro desse grande título, daria para tirar uma dessas matérias e jogar uma dessas aqui que é um pouco mais curta, que tem espaço sobrando, para caber lá. Mas como não é o caso, talvez não dê. Olha só, a gente ficou sem muito manobra para essas duas matérias aqui. A gente acabou tendo um espaço em branco aqui. Percebam que eu trabalho, né, a gente, nesse tipo de publicação, se trabalha com a perspectiva de que a não ser no caso de umas matérias muito grandes, com conteúdos muito extensos, que ocupem 4 páginas, 6 páginas, você vai dar sequência assim. Aqui, quando a pessoa pegar esse jornal, ele vai abrir bem desse jeito aqui que a gente está mostrando. A página 4 vai aparecer do lado esquerdo da página 5. Então, um conteúdo de uma desencadear na outra ainda é válido. Agora, da página 5 desencadear lá na página 6, é um pouco. Parece que dá uma quebra, a pessoa tem que virar a página para ela olhar aquele conteúdo. Então, isso não é uma coisa que não pode ter, mas que se evita acontecer, né? É uma coisa que deve ser evitada, né? Por uma questão estética, por uma questão da formatação das coisas, né? Aqui eu tinha editado essa imagem aqui com uma camada de... Aqui com uma borda, uma moldura, eu vou tirar essa moldura aqui. Deixar ela assim por enquanto e depois a gente avalia se vai ser necessário. Então eu tenho duas imagens. Pois é, aqui ficou meio estranho, né? Eu posso deixar uma imagem mais aqui no final da página, uma imagem dessas, e ampliá-la, olha só. Ampliá-la assim, e quem sabe trazer essa aqui
também para o início da matéria. Tentar ampliar, olha só, e daí a gente vê como fica a formatação dessa página aqui como um todo. Isso é meio estranho, né? As imagens também eu tento sempre colocar depois, né, entre um parágrafo e outro, nunca quebrando um parágrafo, né? É um detalhezinho, mas que não interrompe a leitura. Eu vou tirar um pouco desse espaçamento que tem entre o parágrafo, a parte textual e a imagem. Eu vou deixar aqui em 5 de novo. Opa, ficou muito pouco. 5 aqui tem um espaço que é razoável. Mesma coisa aqui, ó, porque parece que tem um grande espaço em branco nessa outra imagem. Eu clico em cima dela, aqui no pincelzinho, em organizar, tem esse espaçamento. Pronto. Pois eu não sei se resolve a questão dessa página aqui. Não sei, olha só, não fico muito satisfeito. Fica meio estranho, olha só, essa página 6 aqui, nossa. Parece que ela não tá muito legal, né? Talvez seja o caso de deixar mesmo na largura da coluna mesmo. Deixa eu cortar um pouco da borda aqui lateral, olha só. A ideia é mostrar o cesto de artesanato, então vou fazer esse corte aqui. Esses dois lados. Aqui, focar bem no cesto. Ele já fica na largura da coluna e talvez seja assim mesmo o jeito de... Aqui também, ó. A outra borda ali, a outra... Aí é uma questão da imagem, ó. A fotografia foi tirada cortando um pedacinho do cesto, fica um pouco estranho isso, mas é o material que nós temos, né? Eventualmente isso vai acontecer também, às vezes a imagem não é exatamente do jeito que vocês gostariam, né? Mas também são detalhes assim que dificilmente alguém vai ficar olhando, né? Então, ó, talvez essa página seja assim mesmo, né? Fique dessa forma mesmo. Mas ó, percebam que a gente já tem uma publicação, já temos um jornal. Ele tem 8 páginas. Ele... deixa eu tirar esse lado do fone. Tem 8 páginas, tem conteúdo em todas elas. Elas estão razoavelmente bem formatadas, né? Olha só, olhando toda a publicação nossa aqui de novo, então. Lá temos uma página primeira, ocupando todo o espaço. Visualmente, assim, a gente não está olhando para o conteúdo, né, mas ela está apresentável. Página 2 e 3 aqui também. Tá o zoom. 2 e 3 aqui também. Página 4 e 5 também, um pouco mais acavaladinhas, né, mas é só um detalhe. Página 6 e 7 também. Talvez uma parte da edição de texto mude um pouco a configuração, seja retirando o texto, seja inserindo algum texto, algum espaço, né? Tem vários detalhes aqui, ó. Parece que tem bastante espaço entre uma palavra e outra. Por que será? Um detalhezinho aqui. Que eu não sei por que está acontecendo, olha só. Acho que na hora de editar lá no Word, quem fez... Não sei se as meninas fizeram, elas colocaram, talvez apertaram a tecla Tab em vez de espaço. Mas é alguma configuraçãozinha aqui que daria para olhar, né? Não é problema, não entendo isso tudo que eu estou fazendo assim como crítica à digitação, né, de alguém, nem nada assim, né? Ó, mas perceba, ó, já ficou mais adequado o espaço entre um e outro. São detalhes que a gente, na formatação de um editor, quando copia para outro, nem percebe, né? A gente olha muito para o texto do que está aparecendo para a gente, né? E tá aqui, temos uma página final, que é a página que vai ficar, ó, perceba que da mesma forma que a nossa capa, ela fica do lado, ela seria uma página que a gente pega do lado direito, né, a gente abre assim, a final lá, ela é do lado esquerdo, né, a última página, ela fica sozinha também, bem desse jeito. Ao meu ver, já temos uma publicação,
né? Precisa de alguns detalhes, alguma revisão de tudo isso, mas olha, já tem o jornal feito. Vamos imaginar assim, beleza, concluí, tenho essa publicação inteira aqui, já fiz a parte de revisão do texto, acredito que ela esteja adequada, ou quero mandar ela para o WhatsApp para alguém ver, né? Alguém que não tenha acesso a esse link aqui específico, né? Então, olha só, aqui nessa chavinha de boca, aqui em cima, eu clico em cima e vou baixar uma cópia. Se eu for enviar e eu uso o iCloud com e-mail, ele envia já direto para o e-mail de alguém, né? Então, tanto baixar uma cópia, imprimir também ele vai gerar um PDF, mas aqui em baixar uma cópia, ele baixa uma cópia nesses formatos, no formato EPUB, no Word, ele converte para o Word, para PDF, ou no formato Pages mesmo. Mas assim, nesses dois últimos aqui, EPUB é leitor de e-books, né? E no Word, nesses dois, ele desconfigura muita coisa, não fica a configuração original, porque depende de um editor que não é esse que a gente está usando, né? A gente pode configurar, converter para Word e não ficar a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Então, sempre que você não vai editar um texto, né, e quer mandar para alguém ver, veja como ficou visualmente, né, utiliza esse PDF aqui. E mesmo para gráfica, quando for mandar imprimir numa impressora, converte para PDF, que o PDF sempre vai ser aquilo que você está vendo ali. Por mais que ele não deixe a pessoa editar, modificar o material, né, porque não vai ser essa a intenção, mas você garante que o tamanho das coisas, a organização do texto vai ser aquela que a gente vai trabalhar. Então, olha, eu vou clicar aqui em PDF, ele demora uns segundinhos para preparar, vai me dizer para baixá-lo aqui. Então, só um instante, leva um pouquinho de tempo. Normalmente nem leva tanto assim, ó. Eu vou aqui em salvar, né? Eu quero salvar no meu computador. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Deixa eu minimizar tudo. Ele tá... Nossa, quanta coisa. Ele tá aqui na minha área de trabalho. E tá aqui, ó, nosso documento salvo no computador. E daí com o PDF a gente vai compartilhar. Não vai ser bem esse documento aqui, porque vai ser modificado, mas digamos que ele tivesse finalizado. É esse documento que a gente compartilharia nas redes sociais, que mandaria para impressão, porque fica tudo exatamente do jeito que a gente deixou ali no editor, né? Certo, pessoal? Acho que é isso por hoje, né? O que vocês me dizem? Lá no convite para participar da oficina tá até às 11 horas da noite, professora. Eu estava psicologicamente preparada para isso. Pois é, não, eu posso ir até as 11 horas da noite, né? Mas eu tô vendo que não tem conteúdo para a gente inserir aqui mais, né? Acabou aquelas Não, tô matérias que eu tinha. brincando com esse frio, ninguém merece. Com esse frio, tá? Eu tô com as pernas geladas aqui e nem jantei ainda, vou ter que pensar no jantar.